Salve, salve, minha galera do bem, tudo bom com vocês? Vender a nossa casa é realmente uma decisão muito difícil, não só pelo dinheiro, mas onde vivemos existem apegos emocionais e belas memórias. E no mundo, encontramos pessoas que não venderam suas casas, por maior que fosse a oferta. E hoje te mostraremos essas histórias destes proprietários teimosos. Mas, como de costume, antes de começarmos já convidamos você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações, hein? Assim, toda vez que subirmos um novo vídeo, você será notificado. E lógico, se gostar do que assistir, não saia sem nos deixar aquele like gigante. Austin Springs. No centro de Washington, durante o auge do setor imobiliário, Austin Springs possuía uma casa na cidade, onde projetos estavam começando para a construção de condomínios de escritórios, e os mesmos praticamente engoliram a casa de Austin. Ofereceram a ele milhões de dólares por sua casa, que abrigava uma microempresa de arquitetura desde 1980. Cada vez mais, empresas ofereciam mais e mais dinheiro para Austin. Logo então, desistiram de comprar o imóvel. Ele então prometeu transformar o lugar em uma bela pizzaria, que começaria, lógico, a fornecer aos recém-chegados. Esta está localizada na Avenida Massachusetts, ao leste da Convenção de Washington. Em meio ao crescimento imobiliário em Washington, na época, a resistência de Austin se tornou assunto no mundo todo. 4 anos depois, ele se viu cercado de edifícios de aço, vidro e tijolos. Infelizmente, a pizzaria nunca foi aberta. E depois que seu banco ameaçou a execução de uma hipoteca, Austin foi obrigado a colocar sua propriedade à venda por 1,5 milhões de dólares, metade do que haviam lhe oferecido anteriormente. Austin acabou vendendo sua casa em 2011 por apenas 750 mil dólares. Young. À primeira vista, esta casa parece que sobreviveu a uma enorme explosão e que de alguma forma ainda continuava de pé. Mas o prédio de 3 andares de Winshan, na província de Hubei, está no meio de um canteiro de obras de alta tecnologia em um distrito industrial e foi vítima de um rápido desenvolvimento urbano da China. A única casa cercada de pilhas de terra deixadas pela construção em andamento pertence a um homem chamado Young, que literalmente se recusou a deixar o local após uma batalha de mais de 2 anos com o governo local. Em 2012, o Sr. Young foi incapaz de concordar com o valor proposto de recolocação. Posteriormente, as autoridades e a construtora cortaram sua água e sua energia. Young e sua família foram então obrigados a se mudarem para acomodações de aluguel. Devido às situações econômicas que eles estavam passando, foram obrigados a voltar para casa e coletar água de um rio a mais de 1 quilômetro de distância. Para a iluminação, eles recorreram para o uso de velas e lamparinas. O que você faria no lugar de Young? Nos conte aí nos comentários. Rodovia chinesa cortada ao meio. Uma grande rodovia da China foi cortada ao meio depois que um proprietário se recusou a vender a sua casa a uma concessionária. O proprietário permaneceu não identificado e mora ao leste da China. Os motoristas que utilizam a rodovia precisam passar ao redor de sua casa. E por enquanto, o dono ainda está tomando sua decisão. Shopping Mazefield. No bairro de Bel Air, em Seattle, existe um grande shopping center com um estranho buraco no centro do edifício. Dentro desta lacuna fica uma pequena casa com uma história incrível, que alguns dizem ter inspirado os estúdios Pixar. De 84 anos para cá, o bairro de Bel Air está vendo suas casas antigas serem substituídas por lojas, comércios e condomínios de luxo. Quando empresários bateram na porta da casa de 2 andares com planos de demoli-la e o bairro inteiro para a construção do shopping, ela se recusou a vender, mesmo depois de lhe oferecerem 1 milhão de dólares. Os empresários então não tiveram escolha a não ser construir em torno dela. Logo então, inesperadamente, a proprietária se tornou amiga do chefe da obra, Barry Martin. A proprietária, chamada Edith, estava muito debilitada e tomava muitos medicamentos. Quando a teimosa Edith faleceu em 1987, o mestre da obra prometeu que sua casa continuaria de pé. Luo Boagen.
Um prédio residencial está no meio de uma rodovia recém-construída. Afinal, um casal de idosos se recusaram a vendê-lo. Luo e sua esposa insistiram para viverem pelo menos na metade do prédio demolido, na cidade de Yangleng, na província de Jingguang, na China. Porque eles acreditavam que a compensação de realocação oferecida pelo governo não era o suficiente. Hoje, é até uma visão estranha ver um prédio de 5 andares no meio da rodovia, enquanto os automóveis passam ao seu redor. Por enquanto, o casal continua vivendo nele. Para garantir, lógico, a segurança, sua estrutura foi mantida intacta e eles não parecem que vão deixá-lo tão cedo. Mais um casal teimoso. No caminho do desenvolvimento imobiliário em Xinhan, na província de Shandong, podemos ver a casa do casal, que desde os anos 60 ficou cercada por arranha-céus, que se ergueram e deixaram um pedaço de terra da propriedade do casal. Eles contaram que foram constantemente ameaçados por bandidos e tiveram que se defender de inúmeras tentativas de demolição ilegal. Com sua casa em ruínas, seus recursos foram cortados em 2009, quando empresários construíram os 3 prédios em sua volta, mas o casal continua morando lá. Uma casa rodeada pela estrada. Se não puder construir através dela, construa em torno dela, disseram os engenheiros da obra, que fizeram exatamente isso. Literalmente, a construtora circulou as casas de 3 famílias chinesas, com 4 rodovias, após eles se recusarem a abrir caminho para uma equipe de demolição. A equipe já havia planejado destruir as casas para conectarem a rede rodoviária da cidade através de um túnel. Mas desde que os proprietários se recusaram a vender, eles tiveram que se ajustar aos planos. Alguns usuários da internet até brincaram na época, dizendo que as casas vistas da estrada eram de propósito, com uma vista de 360 graus. A esquina de 3 milhões de dólares. Por décadas se encontra escondido atrás de outdoors e envolvido por galerias gigantes. Muitos nunca perceberam sua presença, mas fotos antigas revelaram um prédio de 5 andares na esquina do shopping. Embora Mense alugue o espaço publicitário, o edifício de 5 andares continua firme em um dos locais mais famosos de Nova York. A história imobiliária começou por volta de 1960, quando Mense se localizava na West 14th Street e decidiu montar sua loja, então comprou uma esquina na Red Square com a Brooklyn. O local custou na época 375 mil dólares, mas empresários invejosos circundaram Mense com lojas, impedindo que ela crescesse. Atualmente foi oferecido a Mense mais de 3 milhões de dólares pela esquina, mas Mense não tem interesse em vender. A rodovia chinesa construída em torno da fazenda. Uma rodovia construída em 2014 não leva a lugar nenhum. Quando atinge uma fazenda inteira bloqueando sua passagem, a maioria dos residentes locais aceitaram a quantia paga para saírem e permitirem a construção no local. Mas o fazendeiro Jin, de 72 anos, e sua esposa Xian, de 71, sentiram que não estavam oferecendo o suficiente para que eles se desfizessem da sua fazenda. Com medo de não cumprirem com o prazo de conclusão da obra, o governo local simplesmente construiu ao lado do celeiro, mas não conseguiram espaço para acabar. Afinal, a fazenda bloqueava completamente a passagem. Somente carros pequenos conseguem passar por uma estrada de terra estreita. Os caminhões e ônibus, no entanto, são obrigados a dar a volta na fazenda inteira. Os motoristas ficaram muito irritados por não ter nenhum aviso sobre o desvio de mais de 5 quilômetros, e a fazenda não aparece no GPS. A fazenda no meio de um aeroporto japonês. No aeroporto de Narita, no Japão, fazendeiros se recusaram a se separar de suas terras. O resultado foi que eles agora estão no meio do aeroporto. E o mais surpreendente é que eles estão bem próximos da pista. E eles afirmam estar experimentando muito barulho e tremor cada vez que um avião decola ou aterriza. Desde a abertura do aeroporto, cerca de 90 aviões passam por lá todos os dias, em uma altitude não maior do que 40 metros. Quando eles decolam e quando vão aterrissar, o ruído excede frequentemente os 100 decibéis. É o mesmo que morar debaixo de uma ferrovia. Tudo começou quando os moradores de Narita protestaram contra o governo
por querer tirar os moradores de suas casas e fazendas. Como resultado, eles travaram batalhas legais na justiça, que lhes permitiram manter suas casas. O governo então conseguiu o espaço suficiente para a construção do aeroporto de Narita, mas com apenas uma pista e não 3 como era o projeto. Apesar de anos de resistência, a instalação abriu em 1978, 2 meses após o último protesto. Depois disso foi uma luta constante e gerou até uma guerra civil. Só em 2005, o aeroporto cansou então de tentar convencer 7 agricultores que não iriam por nada sair de suas terras. Bom, este foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau.